Olá, hoje é dia 14 de junho, um dia depois do dia de Santo Antônio, e eu resolvi gravar esse vídeo porque ontem, no dia de Santo Antônio, durante a missa em louvor a esse padroeiro, né, que é o padroeiro da minha paróquia, daqui onde eu moro, eu senti muito forte o desejo de propagar a santidade, né, de Santo Antônio, falar um pouquinho da história dele e principalmente tentar mostrar para nós, né, meros leigos, o que nós temos em comum, qual a graça de Deus que nós temos em comum com Santo Antônio, né? Santo Antônio, um traumaturgo, um santo grande, um santo cheio de milagres, né? Como é que nós podemos traçar, de que maneira traçar um caminho que seja trilhado, assim como o de Santo Antônio foi, a fim de chegarmos à plenitude do amor de Deus, do amor a Jesus e de muito mais do que alcançarmos a salvação e o céu, que nós possamos ter um lugar também de santidade para interceder junto a Deus pelos nossos irmãos. Então, a minha história, vou falar brevemente da minha história com Santo Antônio antes de falar dele. Santo Antônio, ele caminha comigo desde pequena, né? A cidade onde eu cresci, em Carapicuíba, São Paulo, eu frequentei durante toda a vida a paróquia Santo Antônio, né? Lá eu até me casei nessa mesma igreja, né? Na paróquia Santo Antônio, no ano de 2017 eu casei em Carapicuíba, São Paulo. E atualmente nós moramos no Rio de Janeiro e a paróquia que nós frequentamos aqui também tem como padroeiro Santo Antônio, né? A paróquia que eu frequento hoje é dedicada a Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio. Então, ontem durante a missa, eu me deu um despertar, assim, da grandiosa santidade de Santo Antônio. E embora eu já tivesse isso durante toda a vida para mim e conhecesse com tanto amor esse santinho, nunca me veio esse desejo no coração de anunciar a devoção a esse santo, como me veio ontem. Então eu parei um pouco para pensar, refletir em oração e decidi gravar esse vídeo com uma maneira de trazer mais pessoas para a realidade de vida que teve Santo Antônio e fazer com que se abram possibilidades de que a gente enxergue que também é possível a nós a santidade pelos caminhos que Santo Antônio trilhou, né? Que nós possamos um dia também alcançarmos o céu com as coisas tão simples, mas tão cheias de amor e de devoção que Santo Antônio fez. Sem contar na vantagem de ser devoto dele, né? Que é um santo que em contato com Jesus, com toda certeza, vai sempre interceder por nós e nos ajudar, né, naquilo que nós necessitamos, que faz parte do plano de Deus. Bom, então, Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa e o nome dele não era Antônio, né? Antônio é o nome dele de vida religiosa, mas ele era então, no começo de sua vida religiosa, chamado de Padre Fernando. E uma vez aconteceu que alguns frades que foram para o Marrocos, né, foram martirizados lá, né, por amor a Jesus Cristo, por conta da fé católica, eles foram mortos por, por conta da sua fé, né, da sua crença. E ao receber essa notícia, né, de que esses frades agostinianos tinham sido mortos por amor a Jesus, Santo Antônio desejou então ardentemente anunciar e pregar o Evangelho de modo que essas pessoas que matam o outro pelo simples motivo de que ele crê em Jesus pudessem também ser convertidas, né? Ele se decidiu ali falar com tanto amor e com tanta dedicação da verdade de Jesus, a fim de que essa verdade
da nossa crença entrasse nos mais duros corações, né? Então, Santo Antônio ali, ele se tomou a determinada determinação, como diz Santa Teresa, de anunciar o Evangelho com o coração e principalmente com a palavra de Deus. Então, Santo Antônio se dirigiu também para o Marrocos, mas chegando lá, ele não conseguiu cumprir o plano de evangelização que ele pretendia. Ele adoeceu e a vontade do Senhor, naquele tempo, na vida de Santo Antônio, era que ele louvasse a Deus através do sofrimento dele. Então, ele ficou muito tempo doente, né? Depois de um tempo já melhor, ele foi para Assis, onde lá ele conheceu, né? E se tornou amigo de São Francisco de Assis. E um dia, então, já estando lá com São Francisco de Assis, houve a necessidade de que algum frade, né, algum frei, fizesse a homilia, e não tinha ninguém preparado para essa homilia desse dia, ninguém tinha preparado nada para falar. E escolheram, então, Santo Antônio para que ele falasse. E Santo Antônio falou lindamente, com toda devoção a Deus, e converteu muitos corações naquele dia. Então, até aquele momento, né, Santo Antônio era mais um simples padre dentre outros. Ele fazia as tarefas simples do lugar onde ele morava, celebrava missas para outros frades, missas fechadas, mas depois desse dia da homilia descobriram esse talento, né, esse dom de Deus, esse dom que foi dado a Santo Antônio, da palavra, da pregação. E então, a partir daí, as pessoas passaram a procurá-lo enlouquecidamente para ouvir a palavra da boca dele, para ouvir a pregação da palavra dele. Porque saíam mais e mais conversões a cada vez que Santo Antônio anunciava o Evangelho, né? Os biógrafos de Santo Antônio contam que após as pregações dele, iam tantas pessoas, a quantidade era tão grande de pessoas que procuravam o confessionário para receber o sacramento da penitência, que faltavam padres. Santo Antônio, através da palavra, da pregação do evangelho efetiva, com amor, ele converteu tantos corações, levou tantas almas para Deus, que faltavam padres para dar conta das confissões, das pessoas que procuravam, né, se arrepender e absolver-se dos seus pecados para voltar-se para a mesa da Eucaristia. Os biógrafos dele também contam que quando haviam 30.000 pessoas reunidas, olha a quantidade de gente, né, para ouvir a pregação de Santo Antônio, você podia escutar uma agulha caindo no chão, porque não havia uma pessoa murmurando, não havia uma respiração alta. Era o máximo de silêncio possível para escutar Antônio falar, para escutar a verdade do evangelho que Antônio falava. Né? E por que isso? Né? Quantas pessoas aí, né? Os biógrafos de Santo Antônio também dizem, e acho que essa é a parte mais comum do conhecimento que hoje em dia todos têm de Santo Antônio, que ele sabia a Bíblia decorada, ele sabia palavra por palavra da Bíblia. Né? Diziam que se todas as Bíblias do mundo sumissem, que Santo Antônio poderia reescrevê-la com tudo aquilo que estava no seu coração e na sua cabeça, porque ele sabia parte por parte, gravado, memorizado no coração dele. E por que tudo isso, né? Porque Santo Antônio, ele não só sabia a Bíblia decorada, mas ele verdadeiramente falava com amor, né? Os papas explicam, o papa que o canonizou, o papa São João Paulo II, explicam que a beleza da pregação de Santo Antônio estava no fato de que ele falava uma verdade viva. As pessoas sentiam aquela vivacidade enquanto Santo Antônio pregava, né? Quantas vezes nós não fomos a um retiro ou não ouvimos uma pregação, um padre falando, e aquilo tocava tanto o nosso coração, e aquilo mexia tanto com a gente, que a gente olhava e pensava assim, meu Deus, parece que é o próprio Cristo falando.
e a gente olhava para aquela pessoa e via aquela pessoa de uma maneira tão santificada. Você olha um pregador falando, quando aquilo entra no seu coração, aquela palavra entra viva e queima o nosso coração, né? Era essa sensação que Santo Antônio dava nas pessoas. E não ficava somente aí, né? Era tão viva a palavra que entrava pelos ouvidos das pessoas, saindo da boca de Santo Antônio, que as pessoas se convertiam verdadeiramente e procuravam a confissão. Santo Antônio tinha um domínio tão grande da Sagrada Escritura, né, que ele recebe até o apelido de martelo dos hereges, porque Santo Antônio podia vencer qualquer heresia, qualquer maledicência, qualquer coisa maldita que fosse ouvida sobre a Santíssima Trindade, sobre a Sagrada Escritura. Santo Antônio sabia vencer no diálogo através da Bíblia Sagrada, através da Sagrada Escritura. Tanto que a boca de Santo Antônio sempre foi tão sagrada no seu serviço a Deus, que até hoje permanecem incorruptíveis as cordas vocais de Santo Antônio e a língua de Santo Antônio. Houve uma vez em que, enquanto Santo Antônio tentava descansar um pouco no seu quarto dormindo, Santo Antônio foi sufocado. O demônio veio e apertou a garganta de Santo Antônio, sufocou ele na garganta dele, né? Pressionando aqui. Tamanha dificuldade que o demônio tinha de conseguir vencer esse dom dado por Deus a Santo Antônio de pregar, de anunciar. Então, vê-se que a garganta, a língua, a fala de Santo Antônio, né? A pregação era a virtude maior de Santo Antônio, né? Tanto que foi nisso que o demônio tentou atacar ele quando teve a oportunidade, né? Nesse tempo que Santo Antônio convertia tantas pessoas. E Santo Antônio, ele teve uma vida muito breve, ele morreu aos 36 anos de idade, né? Quantos anos aí você que está assistindo tem? Quantos anos eu tenho, né? Eu tenho meus 28 anos, então eu tô perto dos 36 e eu não fiz da minha vida nem metade do que Santo Antônio já tinha feito da vida dele. Então, o intuito de gravar esse vídeo, né, é tentar fazer com que nós vejamos a graça que Deus nos dá por poder nos comunicar com os outros e por termos como exemplo santos de devoção tão maravilhosos como Santo Antônio, que através de uma coisa que aparentemente é simples para nós, falarmos de Deus, falarmos da nossa fé, levarmos as pessoas para o colo de Jesus, aparentemente isso é simples, né? Só que Santo Antônio fazia isso com tanta maestria que ele verdadeiramente ganhava almas para Deus. E ele foi santificado por conta dessa virtude dele da pregação. Então, quando eu trago essa palavra de hoje sobre Santo Antônio, é para nos fazer pensar, né, como nós estamos usando a nossa boca, o que sai da nossa boca, né? São maledicências, são palavrões, são palavras que caçoam, que falam mal da vida do outro, né? São palavras que desejam o mal para o outro, ou são palavras que vivem repetindo coisas inúteis da vida. Quando você se encontra com uma amiga, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua vizinha, sobre o que você fala? Você só fala do que aconteceu na novela? Que é só desgraça, traição e perversão da vida? E você, homem, quando você se encontra com o seu amigo, com o seu irmão, sobre o que você fala? Você só fala sobre videogame, só fala sobre academia, só fala sobre mulher, né? Quais são os nossos assuntos? Os nossos assuntos edificam a nossa alma, edificam a vida do outro? Aparentemente pode parecer muito simples falar que a maior virtude de Santo Antônio era a pregação, porque nós vemos tantos pregadores, não é mesmo? Na igreja, mas quantas vezes nós desperdiçamos a pregação que nós ouvimos, porque depois de sermos tocados pelo Espírito Santo, a gente desliga a televisão ou sai da igreja e vai falar mal da vida do irmão, né? E vai arrumar encrenca com o marido dentro de casa, falando mais do que deve. Ou então o marido,
que não erra com a esposa porque fala muito, mas que erra porque não fala nada, porque não sabe dar um elogio para a esposa, porque quando abre a boca é para pedir favor, não sabe agradecer, né? A boca, ela pode nos fazer pecar, né? A nossa língua de várias maneiras, através daquilo que sai da nossa boca, mas também aquilo que entra, né? A própria Sagrada Escritura fala sobre isso. Às vezes nós erramos porque falamos demais e falamos o que não devemos. E às vezes nós erramos porque ficamos quietos na hora que nós deveríamos falar. Então, depois de pensar o que é que nós falamos de errado nos nossos dias, quais são as palavras ruins que nós soltamos para as pessoas e que Deus escuta, né? Tudo aquilo a palavra de Deus fala, que tudo aquilo que fizermos aos pequeninos, ao irmão, ao próximo, é para o próprio Jesus que nós estamos fazendo, né? Então, que tipo de palavra maldita você está dizendo para Jesus na pessoa do irmão? E sabendo que a Santíssima Trindade habita o profundo da nossa alma, qual o tipo de palavra maldita que você está absorvendo através dos seus ouvidos? Então, depois de refletir, o que é que nós estamos falando com as palavras que nós dizemos? Que tipo de coisa nós estamos falando no nosso dia a dia? Que tipo de música nós estamos cantando no nosso dia a dia? A gente tem que passar a refletir em que momento nós deveríamos usar a nossa boca e nós não usamos. Em que momento nós deveríamos soltar a língua para dizer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de evangelização para o irmão. E nós não fazemos, e nós não conseguimos. Não conseguimos porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, se a gente não aprende a enxugar, né, escutar coisas boas, boas músicas, bons filmes, um bom conteúdo, um bom livro, se nós não aprendemos a enxugar essas coisas boas, nós não temos como liberá-las para a vida das outras pessoas. O nosso dia a dia vai determinar o tipo de evangelização que a gente vai ter. Quantas vezes alguma pessoa que a gente ama estava triste, desolada, aconteceu uma desgraça, uma tragédia, morreu alguém, a gente vai num velório, a gente queria falar alguma coisa. A gente olha para a pessoa sofrendo e pensa, queria dar uma palavra de conforto, mas a gente não sabe falar, a gente não consegue falar, a gente acha que a gente está sem palavras diante daquela situação. E não é para ser assim, meus irmãos. A nossa boca, ela foi feita para santificar e louvar o nome de Jesus para a gente e na vida dos irmãos. Desde toda a história da Bíblia, foi esse o plano de Deus. Colocar homens na vida de homens que transformem as vidas dos homens. Não é? Tanto Deus designa essa tarefa para a gente de levar o Evangelho a toda criatura, a vida do próximo, de sermos homens que evangelizam homens aqui na terra, que ele se fez homem através do seu próprio Filho Jesus, 100% santo, mas 100% humano. Deus se tornou homem, o Verbo se encarnou para vir aqui falar de homem para homem, Jesus como santo, mas também como homem, nos mostrando a graça de Deus aqui na terra. Então, que nós não sejamos falsos humildes, né? Que pensam, Santa Teresa fala isso no livro dela, no livro Castelo Interior, ela fala muito bem que às vezes o demônio, ele usa de falsa humildade na pessoa. Às vezes tem alguém perto da gente precisando de uma palavra, precisando de um conselho. E a gente pensa assim, quem sou eu para falar alguma coisa? O irmão está errando, está no caminho do pecado. Você vê que está errado, você pode corrigir, mas não, você fica pensando, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não sou ninguém, eu não vou me meter nisso. Olha aí a boca pecando porque está faltando a palavra. A boca está pecando pelo silêncio, aí não está pecando porque está falando muito, mas está pecando porque está faltando o silêncio. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E por isso somos feitos para falar de Deus que está em nós.
Assim como Santo Antônio fez, assim como Santo Antônio assumiu na vida dele o dom dele, a virtude dele de ser um pregador. Santa Teresa conta também que certa vez ela viu Jesus chorando, né? Santa Teresa, ela tinha esse contato com Jesus de vê-lo. Jesus estava triste, chorando, e Santa Teresa perguntou, né? Por que que ele estava parecendo assim, triste para ela? E ele falou, Jesus disse para Santa Teresa que ele estava assim triste por conta da fala dela, da conversa que ela joga fora o tempo todo, de tanto ficar jogando conversa fora. Né? Então, como é que nós estamos usando a nossa boca? Como é que nós estamos evangelizando? Como é que nós estamos aproveitando a oportunidade de santificar aquilo que a gente fala? Né? Enquanto está lavando a louça, não fica reclamando, não. Que coisa feia murmurar e reclamar, né? Fica maldizendo tudo que está fazendo. Se você vai trabalhar, pegar um ônibus, o ônibus está cheio, já sai de casa reclamando, volta para casa reclamando. Assim a vida fica muito mais difícil, a gente não consegue dar o exemplo como cristãos que nós precisamos dar. Eu vos chamo, meus irmãos, a pensarmos naquilo que a gente pode fazer de melhor com a nossa boca, com a nossa língua. E penso também, o que temos em comum no nosso caminho para o céu com Santo Antônio, esse meu santo tão amado? Nós temos em comum que nós falamos, nós conhecemos a verdade de Jesus, nós estamos cansados, entre aspas, né? De irmos à missa, escutarmos a palavra de Deus, por que não ensinar aquilo que nós aprendemos? Todos nós, todos, independente do seu estado de vida, se você é ou não é catequista, você... Deixa eu fazer uma pergunta, você é mãe? Você é pai? Você é irmão? Você é filho? Porque se você é alguma dessas coisas que eu tô falando, você é primo de alguém? Você é tio de alguém? Se você é alguma coisa dessas que eu tô falando, você tem alguém já para você falar da palavra de Deus. Se você é mãe, fale para os seus filhos sobre a palavra de Deus do seu jeito, na sua simplicidade. Se você é pai, fale para os seus filhos. Se você é irmão, fale para os seus irmãos. Se você é tio de alguém, fale para os seus sobrinhos da palavra de Deus. Não desperdicemos a oportunidade que nós temos de verdadeiramente evangelizar. Peçamos então para esse tão virtuoso santo, com suas pregações, peçamos a Santo Antônio a intercessão dele junto a Jesus, a intercessão dele no céu, para que Santo Antônio rogue a Deus por nós, para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos falar das verdades de Deus, para que nós possamos levar o Evangelho a toda criatura, como a palavra de Deus diz, para que nós vivamos isso de verdade, que Santo Antônio interceda por nós. Mas para que essa intercessão aconteça, seja realizada na graça de Deus, nós precisamos começar do pequeno, começar a mudar as primeiras e pequenas atitudes que nós temos no nosso dia. Começou o dia, sabe que tem muita coisa para fazer, ao invés de começar o dia atordoado, nervoso, comece o dia louvando a Deus, põe uma música, põe um louvor, conversa com Jesus antes de levantar da cama. Mudando as nossas pequenas atitudes, nosso Senhor vai nos moldando para nos dirigirmos ao outro e levarmos a verdade do Evangelho. É isso que nós temos em comum com Santo Antônio. Porque muitos santos ainda em vida fizeram outros milagres, né? Através de sua intercessão. Mas os maiores milagres de Santo Antônio foram os milagres da conversão. Qualquer documento e história de Santo Antônio nos revela essa grandeza, que Santo Antônio já intercedeu por muitos outros milagres, mas que os maiores milagres de Santo Antônio em vida foram os milagres da conversão. E esse milagre, meus irmãos, nós também com Jesus podemos realizar. Nós podemos falar a verdade do Evangelho às pessoas e fazer com que elas mudem de vida. E isso é um milagre.
Porque assim como Jesus ressuscitou Lázaro, nós podemos também ressuscitar a alma dos nossos irmãos. Nós precisamos acreditar nisso. Nós estamos aqui para reavivar a chama do Espírito Santo na alma dos nossos irmãos. Isso é possível. E é um milagre. E nós podemos fazer esse milagre. Para que um dia Deus estenda a sua misericórdia sobre nós e nós possamos viver no céu, com Deus, com todos os santos e com Santo Antônio, nosso grande intercessor. Então, para encerrar, vamos fazer um momento de oração, pedindo a Deus a intercessão de Santo Antônio pela nossa pregação, pela nossa fala, pela nossa boca, por aquilo que falamos e pelo nosso silêncio indevido, que nós aprendamos a falar o que devemos falar na hora certa, no momento certo e do jeito certo, como Santo Antônio fazia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.